Olá galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aí com o professor Dário, né? Não esquecendo, no finalzinho do vídeo, deixa seu joinha, deixa seu like, que a gente agradece, beleza? Compartilha com seus amigos, com sua família, com as pessoas que vocês gostam, que isso aí fortalece o nosso canal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Canadá, bom? Um dos países que, se fosse para mim escolher para morar, seria o Canadá. O Canadá ou a Austrália, né? Mas nosso país é maravilhoso, né? Infelizmente tem os erros e os defeitos que a gente consegue sobreviver, né? Mas enfim, vamos lá. Eu apresentar aqui para vocês algumas características, né, simples do Canadá. Em vídeos anteriores eu acho que eu já falei sobre os Estados Unidos e agora eu vou colocar uma ênfase em relação ao Canadá, tá bom? Só para esclarecer algumas coisas, algumas características desse país maravilhoso, né? Ok? Seguinte, o Canadá, né, com uma área de 9 milhões, quase 10 milhões, né? Eu sempre faço algumas comparações dos países que eu falo em relação ao Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio, né? Quase 9 milhões. E o Canadá tem quase que 10 milhões, certo? Então essa é a área do Canadá, localizado totalmente no hemisfério norte, né? É, é banhado pelo Oceano Atlântico ao leste, banhado pelo Oceano Pacífico a oeste e o Ártico, né? A região do Polo Norte, tá? E ao sul faz fronteira com os Estados Unidos. Uma das características, né, que eu não coloquei aqui porque a luz é pequena, né? Uma das regiões mais desenvolvidas do Canadá é a região sudeste, né, que faz fronteira com o nordeste dos Estados Unidos, que é a região que apresenta a maior população, tá? Maior população, parece até brincadeira. População de aproximadamente 37 milhões de habitantes. É menor do que a população do estado de São Paulo. Se não me escapa da memória, hoje já ultrapassa 40 milhões de habitantes aqui no Brasil, né? Então, boa parte da população do Canadá se localiza na região sudeste, que faz fronteira com o nordeste dos Estados Unidos, que é a região mais populosa, né? Que eu já falo em vídeo anterior, ok? Então, aí eu tenho a área, a população, a localização, né? Cortado pelo círculo polar ártico, né? Totalmente no hemisfério norte. O norte do Canadá é totalmente gelado, né? Inclusive faz parte do polo norte do planeta, tá? Boa parte dessa população se concentra no sul do Canadá, quase na fronteira com os Estados Unidos, né? Algumas características de clima, vegetação, eu coloquei aqui no finalzinho, tá? Mas eu posso até já adiantar. Clima predominante no Canadá, ele tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Algumas pessoas falam assim, o Canadá é um país gelado, então o clima é gelado. Não, tem época do ano, principalmente no verão, que é quente, bastante quente, né? Inclusive na região sul do Brasil, do país, ok? Uma das características, inclusive, é a produção, né? O Canadá é um dos maiores produtores de alimento do mundo, tá? Inclusive suficiente para alimentar sua própria população, ok? Por quê? Porque o clima favorece isso. Isso eu falo, gente, na região sul do país, beleza? Capital Ottawa, né? Algumas pessoas falam, não, capital do Canadá é Toronto. Não é não, capital é Ottawa. É igual Austrália. Algumas falam que a capital da Austrália é Sydney. Não é não, é Canberra. Então tem algumas coisas que as pessoas não conhecem. Então é preciso que faça uma pesquisa bacana. E a ideia dos nossos vídeos é justamente isso. Trazer um pouco de conhecimento para as pessoas, né? São coisas simples, né? Eu costumo falar assim que as minhas aulas, as minhas palestras são simples, mas é justamente esse simples que pega alguns no vestibular, no Enem, né, em uma prova de concurso e etc. Tá? E a ideia é justamente trazer esse auxílio. Tá? Então, capital Ottawa, né? O Canadá faz parte do NAFTA, que é um dos blocos econômicos mais importantes do mundo, que tem como integrante, né, o Canadá, Estados Unidos e México, tá? Que significa Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a sigla que é uma sigla em inglês, mas ela tem um significado português, ok? Então, é um dos blocos econômicos mais fortes do mundo, tá? Que integra esses 3 países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, ok? Sua economia, bastante. Agricultura, pecuária, pesca, mineração, indústria, tá? É uma coisa interessante que eu pesquisando sobre o Canadá é a escolaridade. Olha só que bacana, tá? Escolaridade. O Canadá é um dos melhores países
do mundo. É tanto que ele está entre os 10 países menos corruptos. Olha que beleza. E o Brasil então, hein? Se a gente comparar o Brasil deve estar entre os primeiros, né? Segundo o FMI, não eu, claro, né? Eu apenas faço as pesquisas. O Brasil é o país que mais apresenta políticos corruptos. Ou seja, quase 200 países no mundo, o Brasil em primeiro lugar. Felizmente, né? Aí eu coloquei algumas características, tá? Do Canadá em relação ao Brasil. Olha só, que bacana. Se o Canadá está entre os 10 países menos corruptos do mundo, olha o PIB do Canadá. Isso aqui é 2017, tá? 1 trilhão 653 milhões de dólares. 1 trilhão. Isso é o PIB do Canadá, certo? Isso é a extensão, isto é a população. Brasil tem um PIB de 2 trilhões e 56 bilhões de dólares. Olha que bacana, né? Sempre faço essas comparações. Ah, professor Dário, só faz essas comparações? Faço sempre. Por quê? O Canadá tem um PIB menor que o nosso, é um país maior que o nosso. O PIB per capita do Canadá é de aproximadamente 45 mil dólares. O PIB per capita do Brasil é de aproximadamente 9 mil dólares. Ou seja, o PIB per capita significa o PIB, que é a produção interna bruta dividido pelo número de habitantes. Nosso país tem um PIB disso aqui, ó. Olha que diferença. Isso é 2017, tá? Isso quer dizer, é recente, tá? Os números na geografia, ele é ou para mais ou para menos. A estatística sempre revela ou para mais ou para menos. Então eu faço essa comparação porque se o país está entre os 10 países menos corruptos do mundo, significa que as pessoas, esses aproximadamente 37 milhões de habitantes, vivem muito bem. Porque o país ele tem o quê? Escolarização, né? Escolarização. Então significa que a população vive bem, vive melhor. Por quê? Porque a corrupção é um mal de muitos países, inclusive o Brasil, que está entre os primeiros. Ok? Não sou eu que estou falando, galera. É importante ressaltar isso. Ok? Sua independência foi em 1867. Faça uma comparação com os Estados Unidos. Se não me escape da memória, sua independência foi em 1776. Ou seja, 100 anos depois, o Canadá se torna independente. Ou seja, deixa de ser colônia para ser um país. 100 anos depois. Tá? Tanto que a gente sabe, né? O PIB dos Estados Unidos está em quase 20 trilhões. Mas enfim, é outro assunto isso aí. Tá? Então, o Canadá, ele não tem estados igual ao Brasil, né? Que é 26, mais Brasília 27, né? Províncias, tá? Províncias, eu acho que, se não me escapa da memória, a Argentina também são províncias, etc. Então tem alguns países, né, a China, que são províncias, não são estados igual ao Brasil, não são estados igual aos Estados Unidos, né? Nevada, Colorado, estado de Washington e etc, tá? Igual o Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, não é? Então são províncias, né? O Canadá é constituído por 10 províncias, tá? Que não são estados, ok? Interessante sempre ressaltar a questão do PIB, da economia do país. É um dos países com grande produção agrícola, mineração, né? Mineração eu posso até ressaltar que eu tenho um destaque aqui para algumas características da mineração do Canadá. Então tenho chumbo, zinco, cobre, ferro, níquel, ouro, petróleo e gás e urânio. Tá? Na pecuária se destacam pecuária leiteira, os cereais, a exploração das florestas. Inclusive tem uma imagem aqui bacana, que eu até costumo mostrar para os meus alunos. Ó, o Canadá aqui, tá? É um dos países que mais explora madeira, né? A extração de madeira. Porém, eles têm um controle, né? A exploração de madeira, em relação à sua extensão, não tem sido tão danificada igual o caso do Brasil, né? Que a gente percebe que o nosso país, quem se envolver com a defesa do meio ambiente em nosso país, infelizmente é morto. Não adianta alguém falar que não vai, a gente tem vários exemplos aí. Um dos principais foi o Chico Mendes, né? Que tentou ser um ambientalista, salvar a floresta e morreu. A irmã Dorothy, lá na região da floresta amazônica, no Pará e etc. E muitos outros, né? No caso, inclusive agora esses dias teve uma crítica aí em relação à situação do meio ambiente do Brasil, né? O presidente brasileiro com a chanceler alemã, se não me escapa da memória, falando que o Brasil tem sido um dos países mais que destrói o meio ambiente. Abre-se aspas. Ela tá certa. Fecha-se aspas, tá?
O presidente faz a comparação de que a Alemanha queima muito carvão, que é um dos meios de poluição da atmosfera catastrófico, né? No caso do Brasil não queima carvão, mas queima a floresta. O desmatamento, a queimada, a extração da madeira, o garimpo ilegal, a destruição dos rios, a pesca predatória, a biopirataria e vários outros problemas, né, que o nosso país enfrenta e o meio ambiente sofre pela ação do homem, né? Inclusive estava no Face esses dias aí, um cara que cortou uma árvore com mais de 3 metros de diâmetro, e alguém fez algumas críticas e falou que é uma árvore que tem mais de 2.500 anos e que ela estava morta, né? Não sei se foi lá nos Estados Unidos ou Canadá, e que as leis ambientais são bem severas, tá? Mas enfim, isso é outro assunto, tá? Isso é só para a gente entender, fazendo algumas comparações, tá? Então aí tem algumas cidades que se destacam no Canadá, né? Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal, são algumas cidades, tá? Que fazem parte dessas províncias, ok? A região também se destaca como um dos maiores produtores de cereais, né? Tem essa imagem aqui que eu posso estar apresentando para vocês, tá? Os caras produzem os cereais, têm os próprios silos, que alguns deles têm as próprias linhas de ferro, né? Trem para carregar os cereais. Então faz com que o país se desenvolva economicamente. Detalhe, o Alasca é um território que faz fronteira com o Canadá, mas pertence aos Estados Unidos. Tá? Não sei se eu falei em vídeos anteriores, eu acho que sim, né? O Alasca e o Havaí são territórios que estão fora dos Estados Unidos, mas pertencem aos Estados Unidos, ok? Então, aí são algumas características simples do Canadá para que a gente possa compreender, ok? Alguns detalhes, propriedades intelectuais. Eu costumo sempre falar para os meus alunos que existe hoje uma grande quantidade de pessoas chamada fuga de cérebros. O que significa? Pessoas com alto grau de intelectualidade migram de um país para outro em busca de melhores condições de vida, né? De trabalho, com salários, remuneração melhor e etc. Né? No caso do Canadá existe bastante isso, tá? Porque é um país que tem um PIB pequeno, relativamente comparado com o Brasil, com os Estados Unidos. A população é pequena, mas tem um PIB alto, PIB per capita alto. Então as pessoas vivem mais e vivem melhor, tá? Por quê? Porque são pessoas que têm um alto grau de intelectualidade em escolarização. Isso é bacana, né? Eu fiz um curso certo tempo aí e uma das coisas que o professor deixou bem claro para nós professores é assim: nós professores erramos quando nós criamos um cidadão na qual ele se torna um corrupto lá no futuro. Então nós lutamos pelo aluno para que se torne um cidadão de bem, mas quando ele se torna uma pessoa errada lá no futuro é quando nós erramos, porque o nosso trabalho é como se não valesse nada. Mas enfim, cada um segue o caminho que quer, né? No caso do Canadá, fazendo essa comparação, é um país com alto grau de intelectualidade, né? As pessoas estudam cada vez mais, não só o Canadá, né? Mas os países de primeiro mundo, né? O Canadá faz parte dos países de primeiro mundo, país de economia de centro, né? Tá? O Japão, né? Os países da Europa, Estados Unidos e etc. Tá? Há uma diversidade cultural linguística muito grande, até porque isso está relacionado ao processo de colonização, tá? Existem os grupos anglos-canadenses e franco-canadenses, né, que se diferenciam de acordo com a sua localização, ou de acordo com a sua província. Tá? Isso é bacana ressaltar também. Alguns detalhes, por exemplo, que está relacionado ao Canadá, é isso aqui, ó. Olha que bacana, né? O Canadá apresenta uma grande quantidade de rios, né, de lagos, inclusive os grandes lagos também pertencem ao Canadá, água gelada, né, em especial água gelada e água doce. Tá? Então, alguns destaques justamente isso aí, ok? Então, aí é um videozinho rápido, né, pra gente só ter algum esclarecimento sobre o Canadá. Eu acho bacana, né, falar um pouquinho desses países que eu sempre comparando com o Brasil, ok? Deixa o seu joinha, deixa seu like, compartilha com seus amigos que a gente agradece. Joia!